E agora voltamos com informações. Pessoas com dívidas em atraso poderão ter apreendido os documentos, como passaporte e carteira nacional de habilitação, e também podem sofrer restrições mais amplas, como serem impossibilitadas de participar de concursos públicos e de licitações de governos. Esse assunto gerou muita dúvida, muita polêmica, e para esclarecer mais, eu recebo aqui no estúdio o advogado especialista em direito público, o Rodrigo Castelli. Está aqui ao vivo com a gente, participando do Balanço Geral nessa manhã de terça-feira. Seja bem-vindo, bom dia, muito obrigada pela presença. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia, Tamires, bom dia a todos os espectadores. Vamos falar um pouco aí sobre esse tema. Exatamente, esse tema gerou muita polêmica e por isso a gente está aqui com a sua ajuda para esclarecer. Quais tipos de dívidas poderão ser enquadradas nessa penalidade? Veja, essa questão é uma questão ampla, né? Na verdade, toda e qualquer dívida pode ser colocada nessa possibilidade de apreensão de CNH, de passaporte. A decisão judicial do STF, ela não faz nenhuma ressalva com relação à qualidade, ao tipo de dívida. Né? É uma situação bastante ampla e pode ser atingido todo devedor. Todo devedor, então, ele pode ser enquadrado nessa penalidade, né? A partir de quando já passa a valer e como deve funcionar essa apreensão da CNH, por exemplo? Então, na verdade, não se trata especificamente de uma penalidade, é uma consequência processual do devedor que acaba não indicando bens à penhora, não oferece patrimônio para satisfazer um crédito, um direito que foi reconhecido judicialmente. Então, essa pessoa vai sofrer essa consequência processual decorrente de um artigo de lei que consta no Código de Processo Civil, o artigo 139. Entendi. Qual pessoa, nesse contexto, é considerada inadimplente? Geralmente, o que a gente observa em processos é que as pessoas têm um débito que está sendo cobrado judicialmente e elas não oferecem esse patrimônio, que é a única forma de poder satisfazer essa dívida. Essa pessoa que costuma não oferecer esse patrimônio pode ser atingida com essa situação de apreensão de CNH, de passaporte, que é uma medida coercitiva atípica, que não tem uma previsão expressa na lei que diz assim, é possível apreender CNH. Por isso a gente fala uma medida processual atípica, uma medida executiva indireta, que faz com que o devedor não tenha uma espécie de saída, né? Ele vai ficar com essa CNH apreendida e ter aí algumas restrições de direitos, assim, de dirigir, pelo menos. Em alguns casos, Rodrigo, que, por exemplo, a pessoa é inadimplente, está inadimplente, mas, por exemplo, trabalha como motorista. Nesses casos, essa pessoa pode ter a CNH recolhida ou não? Então, essa sua pergunta é muito interessante, porque o que acontece, né? Esse tema foi levado ao STF, que decidiu que o artigo 139 é constitucional. O que isso quer dizer? Que é possível, em tese, que todos sejam atingidos por essa interpretação e por essa consequência da lei. Mas todo o processo deve ser analisado concretamente, isoladamente. Então, um motorista de aplicativo, um taxista, um caminhoneiro, não é? Uma pessoa que promove aquelas entregas rápidas de alimento, de pizza e tal, esses não poderão ser atingidos, na minha ótica, porque há um choque, uma colisão de direitos e deve se prestigiar esse direito, então, da pessoa trabalhar em prol do seu próprio sustento, em detrimento de satisfação de um eventual débito que ela tenha. Nesse ponto específico, me parece que a interpretação mais razoável é aquela que impede essa apreensão da carteira de habilitação, por exemplo, né? Não falo do passaporte, porque aí nós estaríamos prestigiando um direito fundamental ao sustento, ao trabalho, ao desempenho de uma atividade econômica. Com isso, pessoas, por exemplo, de baixa renda, famílias que estão em situação de desemprego, por exemplo, e ficam devendo, por exemplo, uma fatura de taxa de energia. Essa família, esse pai de família, essa mãe de família, pode ser enquadrado nessas situações? A interpretação que é dada, na verdade, ela não oferece essa plataforma de expansão. Por quê?
O que visa a lei e a interpretação jurisprudencial atingir é aquela pessoa que deve, mas ostenta sinais sociais de potência para pagamento de dívida. Então, às vezes, a pessoa lá não indica patrimônio nenhum, não faz nada, o juiz manda a pessoa informar, porque o juiz pode mandar, inclusive, sob pena de multa, e a pessoa não informa, mas na vida ela continua tendo sinais tranquilos, incompatíveis com essa miserabilidade. E isso é muito aferível, por exemplo, hoje em redes sociais, no Instagram, né? Por exemplo, a pessoa tem uma vida muito opulenta, que não tem nenhum reflexo de miserabilidade, mas a hora que ela vai se comportar processualmente, ela nega isso. E essas pessoas humildes, que foi a sua pergunta, não têm essa conformação social de um sinal, pelo menos indicativo, de existência de patrimônio, mas com uma postura ocultativa de não entregar esse patrimônio para efeito de atingimento processual. Então, no caso dessas pessoas que não têm realmente condições, que não vivem de forma opulenta, elas são livres dessa situação? Não, me parece que essas pessoas estão realmente fora do alcance dessa interpretação, porque elas já têm uma situação muito difícil e aí o débito, a dívida é consequência de uma conformação social que não é o reflexo daquilo que ela efetivamente vive socialmente, com bares, restaurantes, viagens, carros caros, que é o que infelizmente acontece em muitos processos e por isso que essa interpretação foi levada a cabo com uma chancela recente do próprio STF na perspectiva de constitucionalidade dessa postura. Como deve ser feita a apreensão dos documentos ou quem faz essa apreensão dos documentos? CNH, passaporte e as outras situações em relação à proibição também de participar de concurso público? Nós estamos falando sempre com uma ideia de uma existência prévia de um processo judicial, já em fase de satisfação. Por quê? Porque a atividade jurisdicional, ela visa a entrega do direito e a satisfação do direito. Tudo isso num tempo razoável, que também é uma norma constitucional fundamental. Foi inserida numa emenda constitucional de 2004. Então, tudo isso faz com que o magistrado que preside o processo, ele é o presidente do processo, tenha o poder de expedir essas medidas indutivas, coercitivas, que alguém chama de executiva lato sensu, que são medidas não previstas expressamente, mas que atingem o cidadão, o jurisdicionado, a fim de que a justiça tenha uma conotação efetiva e não dê aquela sensação do ganhou e não levou, né? Quando você observa alguém oferecendo uma vida socialmente muito ostensiva e se colocando como mísero no processo. O entendimento do STJ pode cair ou não? A jurisprudência ela é itinerante, na verdade, né? Nós não podemos dizer que uma interpretação vai ficar ad eternum aí. Me parece que nesse caso, como vem sendo uma construção de muito tempo, né? Porque você menciona o STJ, que é o tribunal que trabalha com lei infraconstitucional, ele vem de há muito tempo validando esse tipo de postura e agora chegou o STF por uma ação direta de inconstitucionalidade proposta por um partido político, que na verdade queria o inverso, mas como a ação foi improcedente, declarou-se, considera-se constitucional a norma que não foi declarada inconstitucional, que é o artigo 139 do Código de Processo Civil. Então isso significa que pode cair? Não, sim, a interpretação pode realmente ser revista, né? Nós não temos uma situação de precedentes duros, muito assim, imutáveis. Nós observamos, inclusive, recentemente, em várias frentes do país, com mudanças de posicionamentos, inclusive recentes, então não é possível, na minha percepção, dizer que essa interpretação ela é imutável. Então, pode acontecer em algum momento. Qual seria, então, a orientação para as pessoas que estão acompanhando o Balanço Geral, para as pessoas que têm condições de quitar, né, as suas dívidas, que têm alguma dívida, que têm condições, que até já iniciou um processo jurídico de negociação, mas que não cumpriu essa negociação e que pode ser verificado que tem patrimônio, que tem renda para isso?
Então, a norma, né, a regra colocada no código, talvez até com uma conformação de princípio, é que todos aqueles que participam de processo têm que se comportar com lealdade e boa-fé. E nessa perspectiva, vale a pena a pessoa que de fato tem condições de fazer frente a essa satisfação, que o faça, até porque atualmente dever num processo judicial tendo condições de pagar é muito custoso pela forma de atualização do processo, né? Talvez não tenhamos nenhuma aplicação financeira que ofereça um resultado tão elevado quanto a um processo judicial quando a parte devedora tem condições de pagar. Então, uma orientação, se é possível assim dizer, é que faça essa satisfação o mais rápido possível. O mais rápido possível, né? Caso não seja feito, geralmente chega um termo, algum documento entregue por um oficial de justiça na casa da pessoa ou não? Sim, quando a pessoa está devendo, o judiciário vai até a residência do jurisdicionado por intermédio de um oficial de justiça, que na verdade é como se o próprio juiz estivesse indo por intermédio daquele servidor, né? Que é a pessoa que vai até a casa para promover a comunicação processual, que é absolutamente essencial, né? Tudo isso que nós estamos conversando tem que ser observado, obviamente, todo o contraditório, todo o direito de defesa, e isso tudo é feito com comunicações processuais válidas. Pessoalmente, é feita pelo oficial de justiça, ou se a pessoa já estiver habilitada no processo, é feito por imprensa oficial, por publicação no diário. Ok, Rodrigo Castelli, quero agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral, esclarecendo essas dúvidas. Afinal de contas, após essa decisão, houve muita polêmica, muitas dúvidas da população de maneira geral, e a gente agradece a sua participação aqui com a gente. Obrigado, Tamires, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, bom dia. Bom dia.